Abra a sua Bíblia, o livro de Apocalipse, e nós vamos dar continuidade ao estudo que temos feito. Neste livro de Apocalipse. A mensagem tem como tema a Igreja dos Sonhos de Deus. Vamos falar juntos? A Igreja dos Sonhos. Mais uma vez juntos. A Igreja dos Sonhos de Deus. Essa então é a terceira mensagem. E qual é o fundamento desta reflexão bíblica, desse estudo bíblico? É exatamente os elogios e as exortações feitas às 7 cartas, ou às 7 igrejas, nas 7 cartas do Apocalipse. Capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Ou seja, nós vamos a partir dos elogios de Deus, de Jesus, à igreja, a uma respectiva igreja, nós vamos ali tirar o que é que podemos aprender, o que é que Deus está nos falando através daquele elogio, mas também através das exortações, o que é que Ele tem a nos dizer da igreja dos seus sonhos, não é? Começando então a leitura, podemos ler juntos? Vamos lá? Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vocês se lembram que, algum tempo atrás, no ano passado, antes das eleições, acho que o ano inteiro, surgiu num determinado canal de TV, né, uma propaganda, ou enfim, um movimento, né, uma ação que procurava buscar dos brasileiros aquilo que eles sonhavam para o Brasil, né? E vocês se lembram que era o Brasil que eu quero. Lembram disso? O Brasil que eu quero. As pessoas filmavam, faziam filmagens e mandavam então lá para aquele canal de TV. E, enfim, era algo bem interessante. Houve uma brincadeira um dia, né, de uns membros aí, um dos membros aqui na frente, né, sobre a igreja que eu quero, né? E foi bem engraçado, a gente fez ali uma pequena brincadeira. Mas isto me chama a atenção. Qual é a igreja que você quer? Pense um pouquinho e alguns segundos sobre isso. Qual é a igreja dos seus sonhos? Estava verificando que um pastor da Catedral Presbiteriana lá no Rio de Janeiro, pastor Adail não, é o outro nome, mas o pastor principal lá da Igreja Presbiteriana, da Catedral Presbiteriana no Rio de Janeiro, escreveu um livro interessante, A Igreja dos Meus Sonhos. E aí eu me faço a seguinte pergunta: a igreja que eu quero ou a igreja que Deus quer?
Eu acho que o problema, muitas vezes, está que nós invertemos. Nós estabelecemos alguns padrões da igreja dos nossos sonhos, a igreja que nós queremos. Pois bem, o objetivo aqui durante este tempo é nós olharmos a igreja dos sonhos de Deus, não a igreja dos meus sonhos. E a igreja dos sonhos de Deus precisa matizar, precisa orientar, precisa moldar os meus próprios sonhos sobre a igreja. Eu preciso ficar muito atento àquilo que Deus quer falar. A igreja dos sonhos de Deus, aliás, um pouco antes, Jesus conhece a igreja, e eu diria até no plural, as igrejas. Em todas as cartas, você vai ver que ela começa dizendo: conheço as tuas obras, conheço o teu labutar, o teu labor, aquilo que tu fazes. Conheço as coisas erradas. Então é importante a gente pensar nisso. Por isso, tanto o seu elogio quanto a sua repreensão devem ser rigorosamente considerados. Eu boto ali uma foto da nossa igreja por trás, porque é sempre importante lembrar algo que a gente tem falado aqui nesses estudos. Igreja somos nós. Gente, não é tijolo, não é templo. O templo abriga a igreja. E o nosso vício de linguagem é que igreja é o prédio, é o endereço, é o CPF, é o CNPJ. E aí nós dizemos assim: vamos domingo que vem na igreja tal. Né? Vamos na igreja tal, é o tal endereço. A igreja somos nós, pessoas. Daí que todos os elogios e as repreensões de Jesus se referem a pessoas, a conduta, a pensamentos, a formas de agir e interagir uns com os outros das pessoas, não do prédio. Que Deus fale ao nosso coração mais uma vez através destas verdades. A igreja dos sonhos de Deus, e aqui nós estamos pensando em Esmirna especificamente, vale a pena lembrar que Esmirna, a Esmirna da época era apenas uma pequena ruína, né? É hoje ainda uma pequena ruína. A grande Esmirna da época. Hoje é a segunda cidade da Turquia. Em 2014 eu estive lá, né, visitando as 7 localidades ali na Turquia. E o que você tem em Esmirna? O segundo maior aeroporto, né, da Turquia, um aeroporto moderníssimo, né, nada se parece com a Esmirna então da época. E ali apenas as pequenas ruínas, mas é uma grande cidade, a segunda maior cidade da Turquia. A gente aprende, em primeiro lugar, desta palavra de Jesus à igreja de Esmirna, que é o seguinte: a igreja dos sonhos de Deus, ela é abundante nas virtudes espirituais cristãs. Onde é que a gente vê esta ideia ou esta expressão? Vejam o que diz o verso 9. Vocês mantenham as suas Bíblias ou os seus celulares e tablets abertos. Conheço a tua pobreza. E está entre parênteses, mas tu és rico ou rica. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. João usa aqui um jogo de palavras bem interessante na língua grega,
para explicar o que Jesus queria dizer ou que teria a elogiar nesta igreja de Esmirna, e que faz parte do sonho de Deus para a sua igreja. Observem, as palavras, a palavra principal aqui que eu chamo a sua atenção é pobreza. Há no grego duas palavras que são traduzidas por pobre. A primeira é penes, a segunda é pitokos. Ok? A primeira significa o seguinte: fala de alguém que é tão pobre que ganha o seu sustento com labor diário. É um trabalhador que ganha pouco, muito pouco, a ponto de ser caracterizado como pobre. Mas pitokos é um outro termo grego que significa miserável, seria talvez a tradução. Alguém que apenas ganha a vida mendigando. Ele não tem trabalho, ele não consegue trabalho, ele precisa da ajuda dos outros. A palavra usada aqui para Esmirna, para dizer que ela é pobre, tokos. O Senhor está dizendo: vocês são, eu conheço e eu sei que vocês estão mendigando, vocês precisam da ajuda dos outros. Do ponto de vista material, preste bem atenção nesse detalhe, que aí está o jogo de palavras que João usa. Ele diz então: mas vocês são ricos. E a palavra para rico aqui significa abundante em recursos materiais. Mas João não está dizendo, obviamente, porque seria uma absoluta contradição, que eles são miseráveis, praticamente mendigos e, por outro lado, ricos materialmente. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: vocês são pobres, vocês não têm recursos, vocês precisam até da ajuda dos outros do ponto de vista material. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: vocês são ricos espiritualmente. Vocês têm abundância do ponto de vista espiritual. Então, o que Jesus está dizendo para essa igreja é isso. Meus irmãos, Esmirna era rica na mais profunda pobreza. Rica na mais profunda pobreza. Matthew Henry, que é um comentarista importante, bíblico, no século XVI depois de Cristo, ele escreve no seu comentário sobre esse texto o seguinte: muitos que são ricos neste mundo são pobres quanto ao próximo. E alguns que são pobres exteriormente são interiormente ricos. Ricos em fé, em boas obras, ricos em dons, ricos em esperança. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo é: a igreja que eu quero é uma igreja qualitativamente forte, rica e abundante. Vocês já notaram que a nossa avaliação, de um modo geral, sobre a vitalidade de uma igreja caminha muito neste aspecto de riqueza material? Ah, aquela igreja é rica. Olha o templo. Olha o número de pessoas. Ah, essa é uma igreja abençoada. De modo geral é o que a gente vai dizer. Mas Jesus diz: vocês são pobres materialmente, mas vocês são ricos espiritualmente. E esta é a igreja com a qual eu sonho. Irmãos, nós somos novinhos ainda, 2 anos e meio. Esse templo não é nosso, é alugado. Nós somos poucos. Nós não temos tantos recursos. Mas Jesus sonha
que a Igreja Batista da Graça, apesar das limitações da sua vida e da sua história, eu acrescentaria, o lugar que a gente está não é um lugar bonito, no meio de oficinas, não é? No meio de oficinas. Quem já experimentou vir aqui durante a semana, vai ver ainda horrores, não é? Porque há carros consertando, e eles colocam e usam muito aqui, claro, com a nossa permissão, aqui o estacionamento aqui em frente, então enche de carro consertando, tudo amassado. Não é uma vista muito bonita, não. E provavelmente alguém que dá valor a estas coisas não vai chegar aqui, não. Não vai querer ser membro de uma igreja no Sofisul. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus está aqui presente. E Ele quer, é que nesta, vou botar entre aspas, pobreza, porque nós não podemos dizer que somos pobres, mas nessa pobreza material, Ele quer que nós sejamos ricos espiritualmente. Vocês se lembram do domingo passado que nós vimos sobre a igreja de Éfeso? Qual foi o principal aspecto do sonho de Deus para a igreja a partir de Éfeso? Vocês se lembram qual era? Não lembro? Amor. Amor. E nós lemos 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada seria. Eu posso ter uma eloquência, e aí a gente acrescenta com Esmirna, eu posso ter um templo rico, grande, bonito, atraente, eu posso ter muito dinheiro. Se eu não tiver amor, se eu não for rico em amor, nada sou. Pode agradar aos homens que buscam estas coisas, mas não agrada a Jesus, irmãos. Nenhum presidente da república virá visitar a nossa igreja, pode ter certeza. Não vem. Nenhum político. Até hoje eu nunca recebi nenhum telefonema de algum político dizendo, posso ir na sua igreja? Não, não vem. Mas já no passado já recebi muitos. Telefonemas dizendo, estou indo visitar. Que a nossa igreja seja rica em graça. Que a nossa igreja seja rica em amor. Que a nossa igreja seja rica em esperança. Que a nossa igreja seja rica no cuidado de uns com os outros. Uma das coisas que me deixa mais feliz, irmãos, por sermos uma igreja ainda pequena, sabe o que é? É que a gente pode fazer isso. No dia que Mariana foi fazer a cirurgia, todos os membros que têm pelo menos WhatsApp, já estavam sabendo, já estavam orando. E no momento que ela entrou lá, Mariana, você entrou, mais ou menos umas 100 pessoas orando por você. Amém? É isso. Então vejam, Jesus quer isso de nós, esse cuidado de uns pelos outros. Sejamos ricos nisso, no cuidado de uns pelos outros. É a igreja dos sonhos de Deus. A igreja dos sonhos de Deus é fiel a Deus e ao seu sonho de igreja até a morte, se for preciso. Apocalipse 2:10, Jesus diz assim sobre Esmirna, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade a Deus. Fidelidade, meus irmãos, aos
princípios e aquilo que Deus espera da sua igreja. Amor lá em Éfeso, riqueza espiritual acima de qualquer outra em Esmirna. A gente precisa ser fiel a estes sonhos de Deus. Gostei muito da tradução da Bíblia A Mensagem. Vejam como vem essa tradução, que é uma tradução de linguagem contemporânea. Não tenha medo do que você está para sofrer, mas fique atento, não tenha medo de nada. O diabo está para pôr alguns de vocês na cadeia por um período de teste. 10 dias. Isso não vai durar para sempre. Vocês ouviram? Isso não vai durar para sempre. Não desista, ainda que isso custe sua vida. Continue crendo, tendo a coroa da vida sob medida preparada para você. Seja fiel. Igreja da Graça, sejamos fiéis aos princípios, aos valores, aos sonhos de Deus. Não desistamos nunca. Mesmo que isso signifique sofrimento em muitos momentos, críticas, não vamos desistir. Vamos perseguir e ser leais ao Senhor. Lembra que eu falei no início sobre o que é mais importante, o seu sonho para a igreja ou o sonho de Deus? Nós temos que ser leais, fiéis aos sonhos de Deus, não aos meus, não aos nossos propriamente, aos sonhos de Deus. Como é que eu aprendi a andar de bicicleta? Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Eu não me lembro a data que eu aprendi a andar de bicicleta. Sei que era muito novo, a ponto de eu nem lembrar. Mas como é que eu aprendi a andar de bicicleta? Alguém que sabia, não é? Segurou um pouquinho, tinha rodinha, não é? Então, no primeiro momento, né, o Bira já deve estar ensinando aí o PA a fazer isso, a andar, ainda não? E ele vai andando, né? Depois tira a rodinha. Sabe o que me aconteceu várias vezes, já sem rodinha? Eu caí muitas vezes. Meus irmãos, se eu tivesse desistido porque caí, eu nunca tinha aprendido a andar de bicicleta. E eu nem ia poder fazer os exercícios que eu faço hoje em dia, andando de bicicleta, para ver se tiro a barriga, né? Emagreço, né? Fico à altura aqui da Igreja da Graça. Não é? Quando a gente cai, se a gente tem um alvo, a gente continua firme, levanta de novo, tenta andar de novo e vai em frente. Ontem de manhã eu estava observando lá no meu condomínio que tem um vizinho nosso que o filho dele estava ensinando o filho a andar de bicicleta. Mas uma bicicleta diferente, eu nunca tinha visto bicicleta daquela, toda em madeira, né? E não tem pedais, o menino vai com o pé no chão. Eu lembrei daquela turma dos Flintstones, né? Mas estava ele lá. E ele se equilibrava, né? Tinha o pezinho dele para segurar assim. Mas ele teve uma quedazinha lá, eu vi. Mas ele levantou. E ele continuou, porque ele quer aprender a andar de bicicleta. Sabe, a igreja dos sonhos de Deus não desiste. Nós vamos ter alguns momentos, irmãos, decepções com outras pessoas. Nós vamos ter momentos em que não vamos conseguir realizar um determinado sonho nosso, projeto nosso. Mas a igreja dos sonhos de Deus, ela continua perseguindo, na medida em que o sonho de Deus vai sendo realizado. Vai sendo realizado. O sonho de que sejamos ricos em amor, em graça, em cuidado uns com os outros, em comunhão. Amém? Que esse seja também o nosso sonho.
Finalmente, a igreja dos sonhos de Deus é a igreja que ouve e pratica o que o Espírito diz à igreja. Vejam bem, Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Eu fiquei parado e analisando esta expressão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem gente que tem ouvido, mas não ouve. Não ouve. Está ouvindo constantemente a palavra de Deus, mas não ouve. Não ouve no sentido de absorver e de praticar. Por isso a igreja dos sonhos de Deus, esta igreja que não apenas ouve, mas pratica o que o Espírito diz às igrejas, e diz à igreja da graça, através da palavra do Senhor, através de um irmão que vem a você e fala. A gente precisa valorizar o que Deus está nos falando, irmãos. O Espírito diz a Esmirna que o perigo maior na vida não é a morte biológica, mas é a morte espiritual. Vejam o que ele diz aqui. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que isso quer dizer? Ora, a igreja de Esmirna era convidada a ser fiel até a morte. Ou seja, ainda que eles, naquela grande perseguição do Império Romano, claro, naquele primeiro século, não é como hoje, né? Mas aquela grande perseguição, eles corriam o risco da morte biológica, da morte física. E o que o Espírito está dizendo é: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, ainda que sofra a experiência da morte física, não sofrerá morte espiritual. Então o que ele está dizendo é isto: o perigo maior para nós, para a igreja, não é nem a morte física e biológica, é a morte espiritual. E nós morremos espiritualmente, irmãos, embora continuemos vivos biologicamente, quando nós deixamos de cumprir os propósitos de Deus para a sua igreja, quando deixamos de ser ricos espiritualmente, quando somos pobres espiritualmente, quando deixamos de ser ricos em amor, em graça, em esperança, em cuidado uns com os outros. Aí, irmãos, nós estamos mortos espiritualmente. Nós nos esqueçamos que de uma igreja, a Sardes, vai se dizer, nós vamos chegar lá, se diz: tens nome, como é que diz? Tens nome de viva, mas estás morta. Não adianta ter nome, não adianta ter aparência, não adianta ser rico exteriormente, fisicamente, materialmente. A pobreza espiritual vai levar à morte. Conta-se. E é obviamente apenas uma ilustração, uma parábola. Mas conta-se que o apóstolo Pedro resolveu voltar e visitar a igreja depois de muitos anos, não é? Da sua morte. E ele foi visitar a igreja no Vaticano. Quando ele chegou lá, o Papa começou a mostrar a ele a Basílica de São Pedro. Aqueles afrescos de Michelangelo, belíssimos, no teto da Capela Sistina. Levou aos tesouros do Vaticano. E de repente, então, o Papa lembrou aquela experiência de Pedro lá no templo, está narrado em Atos capítulo 3. Quando Pedro e João chegam à porta do templo e ali tem um coxo
pedindo esmola, e pede esmola para Pedro e para João. E o que é que diz Pedro e João naquele momento? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. E o Papa, então, lembrando este episódio, e depois de mostrar os tesouros ali, voltou-se para Pedro e disse: Pedro, nós já não podemos dizer, não tenho prata nem ouro. E Pedro disse, mas também não podem dizer mais, levanta-te e anda. Enriqueceu materialmente, mas empobreceu espiritualmente. Que a nossa igreja seja a igreja dos sonhos de Deus. Que nós tenhamos sempre esta verdade diante dos nossos olhos. Que o mais importante e acima de tudo é a riqueza espiritual da vida na igreja dos sonhos de Deus. Que Ele nos abençoe.